Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Neste vídeo vamos comentar a respeito do fundo imobiliário GALG 11. Esse que é um fundo novo que no momento está pagando um yield bem atrativo. Este é o assunto do vídeo de hoje. Bom, e você que é novo por aqui, semanalmente no canal eu trago assuntos relacionados a investimentos, mais focados em fundos imobiliários e ações. E também compartilho aqui minha carteira pessoal de investimentos. Então, caso queira me acompanhar, peço desde já que se inscreva no canal. Bom, GALG 11 ou Guardian Logística. Este é um fundo relativamente novo. Com sua cotação máxima chegou em R$ 116, dividend yield nos últimos 12 meses 7,16, atualmente está na faixa dos R$ 104, com uma desvalorização aí de quase 6%. E antes de prosseguirmos, e aí, você investe no GALG 11? Você já ouviu falar nesse fundo? Comenta aqui conosco, deixa aqui sua opinião. A respeito do GALG 11, nós temos aqui o valor patrimonial de cota R$ 104,37 e atualmente está sendo vendido pelo preço normal de sua cota. Número de cotista 4.671. Não temos tantos cotistas quanto alguns outros fundos, no entanto, a liquidez diária passa de R$ 1 milhão. Bom, em relação a pagamento, desde que começou aqui os pagamentos, ele tem sempre mantido a mesma média, então não vemos muitas distorções. Pelo menos nesse quesito, nós temos algo mais previsível. Bom, gente, esse relatório, então, a database dele é do mês de julho, do dia 30 de julho do ano de 2021. Nós temos aqui alguns dados, como dividend yield na faixa de 9%, valor de mercado da cota 109,40, valor de mercado 614 milhões, com valor patrimonial de 588 milhões, quase 600 milhões. Vacância física e financeira é zero. Total de ativos nós temos 6 imóveis. Então nós vamos discutir algumas coisas a respeito desses imóveis desse fundo. Aqui na composição do resultado nós temos a parte de despesa, não vemos aqui tantas distorções, um mês muito além, outro mês de repente bem menor, mas nós temos uma certa constância não só aqui nas partes de despesa, mas também aqui na parte de receitas. Então é bem estável, se não tem aqueles altos e baixos, então é bem estável as receitas desse fundo. É um fundo relativamente novo, no entanto nós temos aqui uma certa diversificação ao portfólio desse fundo, ou seja, onde estão localizados os seus ativos. Então aqui nós temos em Pernambuco, nós temos aqui em Salvador, pois nós temos também em São Paulo, nós temos também no Rio Grande do Sul. Então nós podemos notar aqui, pelo menos geograficamente, ele é um fundo bem distribuído. Bom, as alocações aqui dos investimentos, então nós temos 96% aqui em imóveis. Como vimos anteriormente, vacância física e financeira 0% e o reajuste do aluguel é 100% em IPCA. Um detalhe desse fundo é que 100% dos seus contratos são atípicos. Então, isso dá uma certa previsibilidade e uma garantia um pouco maior em relação aos contratos típicos que comumente temos no mercado. Bom, um dos detalhes que a gente deve ter muita atenção nesse fundo, no GALG 11, é em relação às suas receitas. Bom, a receita principal aqui vem da Souza Cruz. Depois nós temos também a BRF, que são os seus maiores clientes. Então, ou seja, praticamente 90% da receita do fundo vem apenas desses três ativos aqui, desses clientes que ele tem. Então, que de repente a perda de um desses clientes pode comprometer seriamente aí os rendimentos do fundo. Mas, como vimos aqui, eles são de contratos atípicos. Bom, em relação ao reajuste dos seus contratos, em setembro 37%, março 34%, janeiro 22% e aqui dezembro 4%, abril 3% apenas. Bom, em relação ao prazo desses contratos, são prazos bem longos. Então, novamente, que todos os contratos são atípicos e a data de término desses contratos nós temos 2027, 2037, 2031, 2027, 2048. Então, a duração desses contratos é uma duração bem longa. E lembrando novamente, todos os contratos são indexados aqui pelo IPCA. Bom, aqui outro ponto que nós devemos ter com o fundo é que 3 dos seus ativos estão alavancados. Bom, ou seja, esses 3 ativos eles foram dados também como garantias aí das suas próprias dívidas. Então nós temos quais são esses ativos, né? Então, ou seja, é a BRF de Pernambuco, BRF de Salvador e também a Souza Cruz, que está localizada lá naquele ativo do Rio Grande do Sul. Bom, e os vencimentos estão em linha com os contratos na qual eles possuem. Então, ou seja, toda essa dívida já foi pensada aí nos contratos que ele já tem em cada um desses ativos. Bom, em relação aos ativos em si, esse daqui é o que nós temos lá no Rio Grande do Sul. Ele está locado aí para a Souza Cruz. Bom, e voltando aqui um pouquinho ao tipo de contrato, que nesse caso é atípico, é que nós temos uma multa de rescisão
de 100% do contrato remanescente. Então, ou seja, há uma certa garantia aí nas questões de pagamento desses aluguéis. Bom, novamente aqui nós temos a BRF de Pernambuco. Bom, contrato aqui também, como vimos anteriormente, atípico e novamente 100% do contrato remanescente em caso de rescisão. Teria a multa desse contrato também. Bom, BRF Salvador, nós temos aqui também contrato atípico, já que 100% desses contratos são atípicos. E aqui novamente nós temos a multa de rescisão para 100% do contrato remanescente. Bom, Manara em Jandira, São Paulo, também tipo atípico e 100% de multa em caso de rescisão. A Manara também é do setor alimentício, mas a relevância perante aos outros não é tanta como o da BRF e também da Souza Cruz. Já que nós temos a Airliquid em São José dos Campos, novamente contrato atípico e também multa de rescisão de 100% do contrato. E o Airliquid também em Canoas, Rio Grande do Sul, nós temos as mesmas características, contrato atípico, 100% em caso de rescisão. Bom, isso então são os ativos do fundo, tá? E qual que é a minha visão em relação a esses ativos? Vamos começar desses daqui mesmo, no caso da Airliquid. Bom, aqui eu imagino que por conta da infraestrutura, creio que não seja muito fácil do inquilino achar outro lugar com essa infraestrutura. Então eu vejo aí como uma certa característica para que o inquilino permaneça no fundo. Já a Manara, uma empresa também que trabalha no setor alimentício, novamente, né, para achar um local também com essas características, essas áreas têm que ser refrigeradas, pode não ser tão simples. Então, de repente também o cliente possa notar que não é interessante a saída, pois pode ter outras empresas e acaba assumindo o lugar. Bom, novamente, nesse daqui também temos as questões aí por ser uma infraestrutura que precisa de refrigeração, às vezes até áreas de congelamento. Então é uma área bem grande, uma área bem ampla. Também creio que pela localização também dentro dessa parte, não acho que a BRF estaria saindo desse fundo ou desse imóvel por motivos mais simples. Esse outro aqui também da BRF em Pernambuco, que nós temos um detalhe que bem aqui ao fundo é a fábrica mesmo da BRF, então ela é interligada com esse galpão. Então novamente tem que ter toda a infraestrutura refrigerada, então daqui sai praticamente aí todo o abastecimento dessa região. Então daí também que a BRF não estaria disposta a perder esse local, ou pelo menos deixar por enquanto. E aqui o da Souza Cruz, que eu vejo é que isso precisa ser homologado e não é simples também de adquirir essa homologação. Então tem as questões também aqui de mão de obra, então nós temos vários aspectos que podem fazer com que esses inquilinos permaneçam nesses lugares, pelo menos por enquanto. Bom, então esse foi um resumo aqui do GALG 11 em relação ao seu portfólio e como que são os contratos do GALG 11. Bom, o objetivo então desse fundo é trabalhar aí com galpões logísticos. Então, sobre investir ou não investir, pelo menos de minha opinião, lembrando que isso não se trata de nenhuma recomendação, devido ao tempo que ele tem exposição no mercado, que na verdade o mercado secundário está desde janeiro, então acho que tem muita coisa para ser apresentado. Bom, particularmente eu comecei a investir no fundo devido a algumas características que eu achei interessante, então vejo que vale o estudo em relação a investir ou não nesse fundo. Como eu invisto pouco e essas compras são feitas durante vários meses, então creio que eu não vejo tanto problema em adquirir essas cotas. Mas se fosse investir muito dinheiro, com certeza eu esperaria mais um pouco sim, sem problema nenhum. Bom, os clientes que ele possui, a maioria tudo AAA, então eu vejo como um fundo muito bom. Contratos atípicos, longo prazo e empresas de baixo risco de crédito. As suas dívidas foram feitas justamente com essas empresas, ou seja, os ativos que estão como garantia são os ativos na qual possui contratos atrelados aí com a Souza Cruz e também com a BRF. Bom, gente, então essa foi minha opinião a respeito do fundo GALG 11. Eu enxerguei ele como um bom fundo, não mesmo ele sendo novo. Como eu compro poucas cotas durante muito tempo, então de repente eu não vejo tantos problemas. Mas se eu fosse investir de repente muito dinheiro, com certeza eu esperaria mais um pouco, esperaria um pouquinho mais até esse fundo crescer mais um pouco, a gente vê como que isso vai se comportar no longo prazo. Bom, gente, então por esse vídeo é isso, espero que tenham gostado. Caso gostou, deixe seu like e se inscreva no canal e ative também o sininho de notificações para que você seja notificado sempre que eu postar conteúdos novos aqui no canal. No mais é isso, meu muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.